Meus irmãos, a paz seja com todos vocês. O estudo bíblico de hoje tem por objetivo discutir algumas questões voltadas ao tema milagre. A Bíblia relata inúmeros milagres impressionantes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os milagres realizados por Deus revelam seus atributos, tais como seu poder infinito, sua soberania, seu amor sem limites, sua misericórdia, entre outros. Sabemos que é um assunto polêmico, pois milagre está diretamente relacionado com a fé. E a fé, como já sabemos, é algo essencialmente pessoal. Dentro do meio religioso, a polêmica se acentua. Infelizmente, algumas pessoas têm uma concepção errada sobre o milagre. Na realidade, saber distinguir se determinado evento ocorrido é ou não milagre não é tão simples assim. Hoje em dia, as pessoas têm se tornado descrentes em relação a milagres, e outras até têm fé em milagres, mas acreditam que a fonte geradora do milagre não é real, ou seja, não é Deus. Na Bíblia Sagrada, alguns textos que nos falam de milagre, por exemplo, em Salmos, no capítulo 77, no verso 14, diz assim: Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. E em outro texto, no livro de Jó, no capítulo 5, verso 9, diz assim: Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Portanto, esses textos citados acima geram fé em nossos corações, mas apoiado, como você pôde perceber, numa fé genuína, no Deus que pode tudo. Uma outra observação muito importante é que existem pessoas que confundem providência divina com milagre. Não que os milagres não sejam providências de Deus, mas nem todas as providências são milagres. Por definição, providência é quando Deus, por exemplo, envia aquilo que mais necessitamos, principalmente quando não temos mais esperança. Quando Deus abre uma oportunidade, quando achamos que não temos mais oportunidade. Isso é providência. Milagre refere-se ao marcante e surpreendente evento que acontece pela direta intervenção de Deus, sem seguir as conhecidas leis da natureza. Um milagre é a suspensão temporária de leis comuns da natureza e a intervenção de um poder sobrenatural. No que se refere à Bíblia Sagrada cristã, somente nos 4 evangelhos foram registrados pelo menos 36 milagres realizados diretamente por Jesus Cristo. Vejo o milagre como a união da fé do indivíduo com a vontade de Deus. É a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, que faz com que os milagres aconteçam. De acordo com o dicionário Aurélio, explica-se milagre como qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana. Isso é milagre. Portanto, conforme dissemos anteriormente, o estudo de hoje pretende discutir essas e outras questões, para quem sabe poder ajudá-lo a compreender melhor sobre milagre, ou seja, milagres de Deus. Sendo assim, faço a seguinte pergunta: o que é um milagre? E por que eles existem? Fica então o convite da minha parte para que você participe ativamente desse estudo bíblico. Amém? Conto com a sua participação. Partindo da etimologia da palavra, o que significa milagre? Bom, milagre, como nós conhecemos, é uma palavra de origem latina, miraculum, e significa algo admirável, algo espantoso, extraordinário. Na nossa cultura, a palavra milagre está associada à concepção de Deus, que criou uma ordem natural que só pode ser suspensa por intervenção dele. Milagre, portanto, é um evento sobrenatural, inexplicável, que causa estranheza e admiração. E ele
o milagre só pode ser entendido através da fé. Ao tratar de milagres, surgem ainda diversas outras questões, como, por exemplo, o que significa milagre? Será que milagre pode ser tudo aquilo que eu penso ser? Ou existem diferenças conceituais? Qual a relação entre fé, oração e milagre? O que leva Deus a fazer milagres? E quando o milagre é aguardado e ele não acontece? Todo milagre é exclusividade de Deus ou o homem também tem poder para participar dele? Qual o papel do Espírito Santo de Deus na relação e na ocorrência de milagres? Pode o homem interceder junto a Deus para que o mesmo alcance milagres? Por que algumas pessoas recebem milagres e outras não? Você crê que ainda acontecem milagres? Ou eles são apenas eventos históricos relatados na Bíblia? Se você clamar a Deus com toda a fé, o milagre sempre vai acontecer? Você crê que todos os eventos sobrenaturais podem ser considerados milagres de Deus ou Deus operando milagres? Campanhas de oração, cultos de libertação, imposição de mãos, lenço branco, copo com água, sacrifícios, penitências, etc. Você crê que essas ações são capazes de promover milagres? Se uma denominação religiosa fizesse uma propaganda envolvendo um culto de milagres, você participaria? O que você pensa sobre as igrejas que organizam meios para que as pessoas alcancem milagres? Quando um milagre acontece, como podemos interpretá-lo do ponto de vista espiritual? Veja que as questões são tantas quando se fala em milagre. Como você pôde perceber, a partir de agora nós temos aqui um terreno fértil para desenvolver nossas discussões. Desde os primórdios, quando o cristianismo era novo e a igreja estava apenas começando a ser construída, Deus usou milagres para edificar a fé. Mas o denominador comum em todos os milagres realizados por Jesus Cristo residia em uma só palavra: a fé. Nenhuma cura podia ser realizada sem a fé em Deus. Portanto, veja que Deus, sabiamente, precisava mostrar às pessoas que elas precisavam desenvolver a sua fé e somente pela fé poderiam alcançar o que elas desejavam. Mas, além disso tudo, Deus ainda associava toda a questão do exercício da fé e dos milagres à salvação. Certa vez, Jesus disse a uma mulher que tocou a borda das suas vestes, a fim de ser curada. E ele disse a ela: a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Está na passagem no livro de Marcos, no capítulo 5, no verso 34. Você percebeu a abrangência do milagre que Jesus realizou na vida daquela mulher? O milagre não ficou restrito apenas à cura física, mas algo muito maior do que a sua cura, ou seja, a salvação daquela mulher. Meus irmãos, Deus é tão poderoso que, além de curar, Ele quer também salvar. Nos tempos atuais, estamos vivendo carentes de milagre. Muito mais do que milagres de cura física, mas milagres de salvação. Em Malaquias, no capítulo 3, no verso 6, diz assim: porque eu sou o Senhor e não mudo. Nesse contexto, podemos perceber que o mesmo poder que está disponível por meio dele nesse momento era o poder que ele tinha naquela época. Ou seja, Deus continua o mesmo. Ao reportar a história do povo de Deus, podemos perceber, através dos relatos, as grandes manifestações do Deus Altíssimo. Foram muitos e verdadeiros milagres, desde a criação do mundo. Sobre tudo o que ele fez e ainda faz, vale dizer que Deus está expressando o seu amor por todos nós. Ele sempre abriu uma exceção
para alterar aquilo que supera a nossa natureza e a nossa capacidade de compreensão. Ele sempre está rompendo os limites da natureza que conhecemos e revelando em nossa vida a existência do sobrenatural. Podemos afirmar que milagres existem para mostrar ao homem a glória de Deus. É uma prova da ação de Deus, uma prática exclusiva de seu amor onipotente que faz parte de um plano maior. O Senhor não quer agradar seus filhos através dessa ou daquela ação milagrosa, mas salvá-los. Logo, todo milagre faz parte do seu plano divino de salvação. Agora, meus irmãos, vamos falar um pouquinho de fé. Aliás, não tem como falar de milagre sem antes falar de fé. A fé é a absoluta ausência de dúvida. São conceitos opostos. É impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. Se você ouve que aconteceu um milagre e imediatamente duvida, pronto, não adianta, pois sua fé não será mais suficiente para voltar atrás e acreditar. A dúvida falou mais alto dentro de você. Do contrário, se você ouve que aconteceu um milagre e de imediato acredita, você pode também ser taxado de crente puritano, ou seja, aquele crente que acredita em tudo sem comprovação. E você sabe que, para que um milagre seja verdadeiro, precisa ser comprovado. Veja, por exemplo, a Igreja Católica. Quando localiza um milagre, ela imediatamente passa a estudá-lo, a fim de comprová-lo. Veja que estamos num terreno cheio de complexidades. Ao mesmo tempo que precisamos, mediante a fé, acreditar num fato invisível e inexplicável, precisamos também comprová-lo, para que o mesmo seja real, concreto e palpável aos nossos olhos, os olhos humanos. Portanto, a expressão fé se relaciona semanticamente com os verbos crer, acreditar, confiar e apostar, embora estes três últimos não necessariamente exprimam o sentimento de fé, posto que podem embutir dúvida parcial como reconhecimento de um possível engano. A relação da fé com os outros verbos consiste em nutrir um sentimento de afeição ou até mesmo amor por uma hipótese a qual se acredita ou confia ou aposta ser verdade. A expressão fé pode assumir diferentes conotações e é justamente nesse ponto que encontramos um ambiente mais complexo ainda. Dependendo do que concebemos sobre fé, podemos afastar mais ainda do significado original, a depender do contexto. Eu tenho fé que o milagre aconteceu. Será? Que fé é essa que pode ser usada para testar a veracidade de tal milagre? A fé, quando empregada em mero discurso coloquial ou técnico, pode assumir vários sentidos, como, por exemplo, a má-fé, a boa-fé ou mesmo a fé pública. Veja como é difícil contextualizar a fé, ainda mais quando essa fé é pré-requisito indispensável para a compreensão espiritual do milagre. Vejam, meus irmãos, apesar da dificuldade que envolve todos esses conceitos, tentaremos aqui nesse estudo ser o mais objetivo possível. O fato é que cada um tem a sua fé, e esta está associada a uma série de outras questões, tais como valores, crenças culturais, credos religiosos, modo de vida e percepções de mundo, a partir do contexto social, considerando cada época. Veja que a minha fé nunca será semelhante à fé de Abraão. Abraão, o pai da fé, viveu há milhares de anos atrás e eu estou vivendo agora. Tudo bem que o Deus é o mesmo, mas, na medida que vamos vivendo nesse mundo, passamos gradativamente a incorporar novos conceitos e crenças que vão se somando ao que já adquirimos.
Levando essa questão para o dia a dia, vemos que o homem, quando vê um acontecimento, imediatamente faz juízo dele. Se for algo a princípio inacreditável ou não possível de acontecer naturalmente, pela sua fé e crença, passa a ter convicção que se trata de um milagre. Veja, por exemplo, quantos fatos já foram relatados e até mesmo catalogados ao longo da história como sendo milagres. As diversas denominações religiosas tratam desses assuntos de forma muito particular. São feitos estudos e mais estudos a fim de confirmar se realmente o fato ocorrido foi realmente um milagre. As pessoas passam a acreditar e a crer nos fatos confirmados, e eles se tornam base para a reafirmação da fé. Podemos afirmar, inclusive, que um milagre, quando confirmado, produz uma série de outras situações. Dentro do meio religioso, seja durante os cultos, missas e até mesmo em conversas informais, onde o assunto é milagre, é comum ouvirmos a seguinte expressão: temos um Deus que ouve nossas orações e é poderoso para curar. Um Deus que realiza milagres. As mensagens estão sempre associando Deus aos milagres. Na maioria das vezes, são mensagens emotivas, pregações, onde os preletores buscam associar Deus aos eventos grandiosos. Bom, nada contra. Inclusive, defendo a ideia de que Deus deve ser realmente exaltado a todo momento. Mas é bom ressaltar também que milagres devem ser considerados a partir de coisas pequenas, como, por exemplo, um simples desabrochar de uma flor ou no momento exato em que um filhote de animal vem ao mundo. Um novo ser vivo que passa a fazer parte desse mundo. São essas coisas que muitas vezes passam desapercebido, porém estão sempre acontecendo e a todo momento. Eu vejo Deus poderoso em tudo. Certa vez, o físico Albert Einstein disse: há duas maneiras de se viver a vida. Uma, como se nada fosse milagre, e a outra, como se tudo fosse milagre. Eu, particularmente, prefiro pensar na segunda citação. Tudo na vida é um milagre. Pense, para os judeus, por exemplo, a crença reside em que todas as manifestações de Deus na natureza e na história são milagres, maravilhas. Veja que interessante essa visão deles, talvez bem mais completa que a nossa. Podemos crer em milagres e saber que eles são próprios de Deus. É isso, entender que a vida é um milagre e qualquer coisa que acontece em sua vida é um milagre. Você estar participando desse estudo bíblico agora, nesse presente momento, também é um milagre. Eu sou um milagre e tenho muitos milagres para contar. Que tal começar a pensar diferente, crendo que não só os milagres circunstanciais e pessoais são milagres de Deus, como também tudo o que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer nesse mundo. Afinal, Deus é o dono dos milagres. E quanto aos milagres relatados na Bíblia? Veja, a Bíblia é um livro muito interessante. Nela vemos relatos de diversos milagres, desde o início do livro de Gênesis e também até o final da Bíblia, nos últimos livros, especialmente na época de Jesus, quando ele passou por aqui. Aliás, Jesus foi um grande especialista em milagres. Eu vou citar aqui nesse momento, particularmente, pelo menos 3 milagres. Tem um milagre, inclusive, citado no livro de João, no capítulo 5, entre os versos 1 e 17, que diz a respeito de um homem que tinha uma enfermidade por 38 anos. Estamos tratando aqui da cura de um paralítico no tanque de Betesda. A cura do paralítico no tanque de Betesda foi a oportunidade criada por Jesus para abençoar um homem e revelar às pessoas presentes na grande festa judaica que o Messias estava entre eles e disponível para reconciliar com Deus
quem se dispusesse a ouvi-lo e a obedecê-lo. Jesus Cristo colocou os dedos dos ouvidos de um homem que era surdo e tinha um problema de fala. Ele suspirou e disse: "Esteja aberto." E os seus ouvidos se abriram e ele poderia falar claramente. Citado no livro de Marcos, no capítulo 7, entre os versos 32 e 35. E o apóstolo Pedro disse certa vez a um homem que estava paralisado por 8 anos, disse assim: "Jesus, o Cristo, te cura. Levanta-te e faça sua cama." Então ele se levantou imediatamente. Citado no livro de Atos, capítulo 9, entre os versos 32 e 35. Então, meus irmãos, veja a grandiosidade de Deus mediante esses milagres. Outro milagre praticado por Jesus, talvez bem mais emblemático, foi a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher foi a pessoa que tocou a orla das vestes de Jesus. Ela pensou que poderia ser curada sem que Jesus a percebesse. A história da cura da mulher do fluxo de sangue está registrada nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, no capítulo 9, versos 20 e 22, Marcos, capítulo 5, versos 25 e 34, e Lucas, capítulo 8, versos 43 e 48. Quem tocou nas minhas vestes? Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Mestre, tenho sofrido de fluxo de sangue por 12 anos. E sabia que se pudesse apenas tocar tuas vestes, eu seria curada. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. É interessante notar que o milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre. Ele estava a caminho da casa de Jairo, cuja filha até então estava em estado terminal, quando essa mulher tocou suas vestes. Nesse milagre, percebam a diferença. No coração dessa mulher estava a fé, a crença e a certeza que seria curada, e ela buscou os meios para que recebesse a graça do milagre. Você pode até pensar que foi um milagre acontecido ao acaso, mas entendo que, independente de qualquer coisa, se ela estava ali naquele momento, foi porque Deus assim permitiu. Ela encontrou com Jesus, tomou a iniciativa e foi curada. Jesus disse a ela: "Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal." Percebeu, meus irmãos? Tua fé te salvou. Jesus disse: "Te salvou." Lembre-se que no estudo já mencionamos sobre esse fato. Jesus poderia ter dito: "A sua fé te curou", mas ele disse: "Te salvou." Então, veja aqui a grandiosidade de Deus revelada a partir desse milagre. Jesus associando fé, cura e salvação. Agora vamos considerar um exemplo fictício, porém baseado em fatos reais.
para tentar explicar o conceito associando fé e milagre. Vejamos, um acidente de carro numa rodovia, onde o mesmo ficou totalmente destruído. Porém, as 5 pessoas ocupantes do veículo saíram ilesas, sem um arranhão. Então responda, na sua opinião, milagre foi um milagre ou um fenômeno físico? Ou foi, quem sabe, uma mera coincidência, um acaso relacionado ao destino dessas 5 pessoas? O que você pensa a respeito? Veja, se você contar esse fato do acidente para pelo menos 10 pessoas, independente da percepção e crença delas, e perguntar a opinião, o que elas acham, possivelmente você vai obter pelo menos comentários e respostas diferentes. Agora, se você perguntar para as próprias pessoas que estavam no veículo, elas também vão ter a sua opinião própria. E ainda, se você perguntar para pessoas da família das pessoas que estiveram no acidente, possivelmente elas vão dizer, olha, foi um milagre. Você está vendo? Portanto, essa é a grande questão quando tratamos do tema milagre. Depende de cada um, da forma como a pessoa analisa os fatos e da forma como ela concebe cada acontecimento. Perceba que a crença faz parte do julgamento e do juízo de cada um. Agora veja, meus irmãos, a respeito de um dos maiores eventos considerados milagre que foi tratado na Bíblia. Estou falando aqui da ressuscitação de Jesus. Veja, todos viram Jesus sendo crucificado. Ele foi sepultado e 3 dias depois ressuscitou. Perceba que, dentre os apóstolos e discípulos, alguns acreditaram e outros duvidaram. Além disso, um dos apóstolos disse que precisava ver para crer. Perceba que Jesus, de forma antecipada, tinha anunciado a eles que morreria e que depois ressuscitaria. Mas mesmo assim não foi possível que houvesse uma plena convicção acerca dos fatos. É sempre bom lembrar que os apóstolos andavam com Jesus, conheciam Jesus e diziam que tinham fé nele. Mas nesse dado momento, com relação à ressuscitação, eles tiveram suas dúvidas. Podemos então analisar e compreender que Deus sabe da nossa limitação. Deus conhece o nosso pensar e as nossas convicções. Não devemos ser tolos e nem menosprezar Deus em relação a isso. Os apóstolos viviam com Jesus e nem por isso estavam seguros em relação ao que Jesus disse o que ia acontecer. Meus irmãos, Deus entende os nossos altos e baixos, especialmente no que se refere à fé. Deus sabe que, apesar de dizer que confiamos nele e que temos certeza nas coisas que ele diz e que está escrito na Bíblia, ainda pode em algum momento pairar dúvida sobre nós. Com relação aos milagres, funciona também assim. Por isso que quando ouvimos falar de acontecimentos milagrosos, nossa primeira tendência é de duvidar, assim como foi com Tomé. Tomé duvidou. Não se trata necessariamente de falta de fé, mas de algo que está relacionado com a natureza humana. E Jesus sabe disso. Podemos acrescentar também que, por um outro lado, nem sempre é bom ficar acreditando em tudo. A Bíblia, inclusive, adverte sobre isso, ou seja, que não sejamos tolos, pois muitos eventos vão acontecer na face da terra, dando a impressão de que são milagres, mas não são. Na verdade, precisamos melhorar o nosso entendimento sobre as coisas espirituais. Somos ainda limitados em entender certos fatos que acontecem a todo instante, seja aqui, ali ou em qualquer lugar. O homem, às vezes, é muito engraçado quando se trata da questão de milagres. Ele quer e precisa ver coisas grandes e sobrenaturais acontecendo para sentir que Deus existe e está presente. Não entendo muito bem isso.
Parece que Deus precisa ser provado a todo instante, como se ele não existisse, e que, para existir, algo teria que acontecer de sobrenatural para provar a sua existência. Meus irmãos, é angustiante ver isso acontecendo, especialmente dentro das igrejas. Pessoas querendo que milagres aconteçam da forma que aconteceram no passado. Existe uma mentalidade puritana e um radicalismo religioso em querer explicar Deus a partir do acontecimento de coisas impossíveis. Meus irmãos, uma coisa eu digo: não existe a mínima possibilidade de um homem explicar Deus. Deus não se explica, muito menos os fatos que têm origem a partir dele. Mesmo porque nada acontece sem que haja participação e a concessão dele, especialmente os eventos, o qual temos o costume de tratar como milagre. Eu continuo querendo enxergar Deus nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas eu posso ver o milagre de Deus. De repente seria até mais sensato. Mas e quando o milagre tão esperado não acontece? O que pensar de Deus? Bom, para explicar essa parte sobre o milagre esperado que não acontece, gostaria de usar um exemplo muito interessante. Uma pastora bastante conhecida ensinava os crentes da sua igreja que, quando ficassem doentes, deveriam decretar pela fé a sua própria cura. Pela fé, Deus ia operar e o milagre da cura aconteceria, não sendo, portanto, necessário ir ao hospital. Segundo ela, Deus é o médico dos médicos. Todavia, num determinado dia, ela própria passou mal e então, contrapondo-se aos seus ensinamentos e convicções, sucumbiu em sua fé e, aos prantos, ela pediu que a levasse urgentemente para o hospital. Então, meus irmãos, a partir desse exemplo, eu quero levantar aqui duas questões. Na sua opinião, Deus é obrigado a realizar milagres todas as vezes que pedimos a Ele? Outra questão é a seguinte: o que pensar de Deus caso o milagre não aconteça? Para explicar essa questão, precisamos falar sobre a doutrina da confissão positiva. Você já ouviu falar dela? Bom, nela defende-se a ideia de que Deus, por ser poderoso, é obrigado a curar os homens de todas as suas enfermidades, sejam elas qual for. Nesse contexto, Deus tem por dever e obrigação responder positivamente todas as orações feitas em nome de Jesus, e que, se porventura não o fizer, é porque faltou fé da nossa parte. Afirma-se também que se uma pessoa, no momento da oração e do exercício da fé, estiver em pecado, a sua petição não será atendida por Deus. Qualquer impedimento que porventura exista em nós cria uma barreira, impedindo que o milagre aconteça. O que você acha disso? Provavelmente você já deve ter visto crentes pensando assim, né? Devido ao seu pecado, ou porque a oração não foi bem feita, ou porque a fé não estava à altura de Deus, o milagre não aconteceu. Você acha que Deus trata essa questão dessa forma? Deixo para você pensar a respeito. Tire sua conclusão. No exemplo acima, você percebe que a própria pastora voltou atrás na sua concepção. Num dado momento, a fé dela dava confiança total a Deus, mas num segundo momento, quando a situação estava presente na vida dela, ou seja, ela própria ficou doente, ela mudou de opinião. Então, o que pensar disso? Na verdade, precisamos entender que Deus pode ou não pode atender os nossos pedidos, seja ele qual for. Outra questão é que Deus não precisa necessariamente lançar mão de atos sobrenaturais para fazer com que as coisas aconteçam em nossa vida. Num caso, por exemplo, da cura física, ela pode acontecer tanto através da medicina ou de qualquer outra forma, inclusive por vias sobrenaturais, pois em qualquer uma das circunstâncias existe sempre a vontade de Deus, que é eterno e maravilhoso, em ação.
Outra questão é que Deus não possui necessariamente a obrigação de curar todas as pessoas. Ora, por acaso você já se deu conta que nem sempre o milagre esperado vai acontecer? Você já deve ter percebido que, em diversas vezes, Deus soberanamente resolveu não atender nossas petições. E daí? Dentro dessa perspectiva, aprendemos que não se trata de ter ou não ter mais fé, e não se trata também de orar menos ou mais. A questão está mais relacionada à confiança que devemos depositar em Deus. Muitas pessoas, meus irmãos, até possuem fé, mas devido à sua natureza negativa, elas oram com fé, mas ao mesmo tempo desconfiam se realmente as coisas vão acontecer favoravelmente a ela. Em Romanos, no capítulo 8, 28, ensina a confiar em Cristo, mostrando que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Percebam o princípio que opera em nós está baseado no amor misericordioso. Então, somos desafiados a entender que, apesar das adversidades e negativas divinas, Deus continua nos amando, sendo assim merecedor de todo louvor e adoração. O problema é que o homem nem sempre está preparado para receber resposta negativa. O não é uma resposta inaceitável, porque Deus é poderoso demais e Deus não pode negar a petição. Como pode ser Deus não operar milagres? Para muitas pessoas, a negativa à petição é algo muito forte e traz tristeza, desconfiança e até desespero, pois se trata de não alcançar aquilo que tanto se buscou. Devemos encarar as coisas de forma diferente. Milagres são especialidade de Deus em qualquer circunstância. Está condicionado aos propósitos dele, de Deus. Precisamos nos resignar e nos prostrar diante da vontade dele, do seu sublime poder, e continuar glorificando a Ele por todas as coisas, independente daquilo que recebemos ou deixamos de receber, principalmente em relação aos milagres. Vou enumerar aqui minha percepção a respeito da realização ou não de milagres por parte de Deus em nossos dias. Vejo que está condicionado pelo menos a 4 fatores. O primeiro fator é a nossa fé. O segundo fator é a obediência a Deus. E o terceiro, a renúncia a si mesmo. E o quarto, os propósitos divinos. Veja se você concorda ou não no que está sendo falado. Perceba que quando nós tratamos de fé, falamos, por exemplo, da nossa fé, temos que abordar que a fé tem que ser a fé que agrada a Deus. Com relação à obediência a Deus, ela precisa ser total. Com relação à renúncia a si próprio, estamos dizendo aqui a respeito da entrega ao Evangelho, inclusive as obras. E por último, com relação aos propósitos divinos. Muitos acreditam que é possível criar ambientes propícios para que milagres aconteçam. Porém, milagres só acontecerão se fizerem parte dos propósitos de Deus. Aplica-se aqui, por exemplo, o princípio da soberania divina. Se o milagre vem de Deus, cabe a Deus determinar a ocorrência do milagre a partir da vontade dele. Somente ele tem o poder para realizar milagres. Meus irmãos, os propósitos de Deus estão tanto na vida quanto na morte. Extrapolam a existência humana na terra e atingem até as esferas celestiais. Portanto, milagres são eventos que envolvem tanto o contexto existencial, físico e não físico. Milagres são transcendentais. Precisamos entender que, independentemente de qualquer coisa, tanto no espaço como no tempo, seja em qualquer circunstância, em qualquer situação envolvida, em primeiro lugar, vêm os propósitos de Deus. Nenhum milagre acontece sem propósito, e os propósitos de Deus pertencem a Ele. Milagre é uma ação divina. Precisamos assimilar esses conceitos de forma mais ampla, pois milagres não são todos os eventos circunstanciais e aleatórios, apesar de que muitas vezes parecem ser. Não se trata de um jogo de escolha de peças, onde se perde ou se ganha. A intencionalidade de Deus sempre faz sentido.
Quando analiso nossa vida com Jesus, imediatamente me remeto a esses 4 fatores já mencionados: a minha fé, a minha submissão, a minha obediência e confiança nos propósitos de Deus na minha vida. Eles precisam estar firmes e alinhados, pois sem isso nada será possível. Da próxima vez, quando você ficar pensando que o milagre que você tanto pediu a Deus não aconteceu, pense nesses 4 fatores, reflita e tire suas conclusões. Agora quero desafiá-lo a fazer um exercício para ver se você realmente está entendendo o assunto. Vamos voltar no tempo. Na época dos faraós, no Egito Antigo, o povo hebreu estava sendo severamente escravizado. Se perguntássemos a eles qual milagre que eles gostariam que Deus fizesse, certamente eles iriam dizer: liberdade. Provavelmente eles oraram a Deus e pediram a Deus que os libertasse. E aí eu pergunto a você: Deus atendeu? Sim ou não? Bom, de acordo com a Bíblia, você sabe que sim. O que Deus fez? Deus levantou Moisés e a Bíblia conta que esse povo foi conduzido rumo à liberdade. No meio do caminho, vários milagres aconteceram, desde as pragas do Egito, o marco inicial da libertação, passando pelo grande milagre da abertura do Mar Vermelho. Depois, quando eles já estavam no deserto, o milagre dos manás, das cordonizes, para que eles pudessem se alimentar, até chegar à terra prometida. Tudo foi de acordo com os propósitos de Deus, não foi? Tudo no seu tempo. Bom, eles demoraram bastante tempo, mas Deus cumpriu na vida deles o que havia prometido. Eles só experimentavam os milagres porque foram fiéis ao Senhor durante todo o tempo. Perceberam a importância da fé e da obediência dentro desse contexto? Lembre-se que nós já falamos aqui sobre os 4 fatores que concorrem para a ocorrência do milagre. Bom, agora é a sua vez. Seja sincero. Pare e pense. Responda. Atualmente, qual é o milagre mais urgente na sua vida? Pense num milagre de abrangência global. No Brasil, no nosso estado, nossa cidade, dentro da nossa casa. Pense em algo grande, um milagre que transforme o mundo, um milagre que mude a sua vida. Tá vendo? Muitas vezes ficamos engasgados sem saber. De repente você nem sabe qual milagre é urgente na sua vida. Talvez estamos pensando em coisas pequenas ou em coisas grandes, como por exemplo arrumar um emprego, trabalhar, cuidar da família, ganhar dinheiro, ou quem sabe ser uma pessoa mais desprendida, menos dependente. Veja que o seu milagre urgente não é o mesmo milagre urgente do seu irmão, ou do seu vizinho, ou do seu conhecido, ou do seu irmão de igreja. Aliás, ninguém sabe qual é o milagre mais essencial do outro. Este é o problema. Estamos empurrando para Deus aquilo que nós mesmos precisamos fazer. Muitas vezes nem precisamos tanto de um milagre, mas apenas de outro tipo de apoio da parte de Deus. Talvez seja por isso que muitas pessoas procuram certos tipos de igreja que têm essas coisas para oferecer. Vai lá ver o que eles têm. Quem sabe consegue o milagre que você está tanto precisando. Escolha bem a igreja para não precisar ficar sempre mudando de uma para outra. Meus irmãos, milagre não é mercadoria. Milagre não se compra, não se troca, não se busca. Pense diferente. Precisamos entender milagre como se fosse uma graça divina. Na realidade, milagre é isso. É uma graça, um favor da parte de Deus. Agora vamos discutir os motivos por que não vemos milagres hoje em dia. O primeiro motivo é a incredulidade. Você sabia que a incredulidade impede que milagres aconteçam? Veja no livro de Mateus, no capítulo 13, no verso 58. A palavra de Deus diz assim:
e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Nesse contexto, Jesus pregava a palavra em Nazaré, onde fora criado. Por terem visto Jesus crescer, conheceram toda a sua família. Os nazarenos não acreditavam que ele era o Messias. Mesmo depois de vê-lo realizando alguns poucos milagres, daí então vem essa frase que você acabou de ler no versículo 58. Muitas pessoas vão passar pelo mundo, viver aqui suas vidas e nunca entenderão o sentido dos milagres. Não se pode ver ou experimentar milagre sendo um homem natural. O homem natural é também naturalmente cego espiritualmente. Muitos até querem acreditar e confessam com a boca, tentando se convencer de que acreditam em Jesus, mas não conseguem confiar em seu coração. A causa disso é a falta de conhecimento da palavra de Deus e do poder do Senhor. Precisamos acreditar que Jesus é o Filho de Deus e tem poder para fazer todos os milagres que Ele assim quiser fazer. Por isso, se alguém quiser ver milagres hoje em dia, o importante antes é converter-se a Cristo, confiar na sua vida, entregar sua vida a Ele. Precisamos focar no que é realmente mais importante. Enquanto as pessoas estiverem focadas em coisas pequenas, estarão cegas para o que realmente importa e faz efeito junto aos olhos de Deus. O segundo motivo é a renúncia. Muitas vezes não queremos pagar o preço da renúncia para sermos capazes de receber ou até mesmo de realizar milagres. Veja na passagem no livro de Lucas, no capítulo 14, no verso 33, que diz assim: Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo que vemos ao nosso redor hoje em dia são os anseios do ser humano por uma vida de realizações, lazer, prosperidade, qualificação profissional e conquistas de bens materiais. Enquanto Jesus, nesse mundo, em nada se importou com isso, senão em realizar a obra do seu Pai. Enquanto ele evangelizava, não tinha muitas vezes nenhum lugar para dormir ou passar a noite. Não sou contra a realização profissional e a conquista de bens materiais. Todo ser humano precisa realizar-se e desfrutar dos frutos do seu trabalho. O problema é para onde está inclinado o nosso coração. As pessoas de hoje em dia têm dificuldade de renunciar. Quem sabe, por exemplo, separar um pouco do tempo para se dedicar à obra de Deus. Ninguém tem tempo, não sobra tempo. Então o coração fica duro. De um lado, Deus querendo abençoar e do outro, nós vivendo a nossa vida. Uma vida egoísta, vivendo somente para nós mesmos. Renunciar a si mesmo e pagar o preço de viver pelo Evangelho. Quem quer isso? Como pode então tal pessoa ver e almejar qualquer tipo de milagre? Bom, nessa questão o milagre nunca vai acontecer. O terceiro motivo é a murmuração ou a contestação. Ela impede que os milagres aconteçam. Veja na passagem no livro de Números, no capítulo 14, entre os versos 26 e 30, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Até quando essa comunidade ímpia se queixará de mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: Juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Veja, meus irmãos,
Seria um milagre para os israelitas vencerem a batalha entre as nações que estavam ocupando Canaã naquele tempo de Moisés, pois os povos eram muito mais fortes que eles e mais preparados para a guerra. Tinham cidades fortificadas e eram homens grandes e fortes. Eles sabiam que, mesmo nessa circunstância, Deus lhes daria a vitória. Mas por causa da murmuração e da incredulidade e da dureza dos seus corações, uma geração inteira não pôde ver os milagres dessa vitória acontecendo. Essa passagem me lembra bastante algumas pessoas. Sabe aqueles que são os eternos insatisfeitos? Isso mesmo, são eles. Eles são muitos, até mesmo dentro das igrejas. Essas pessoas vivem arrumando pretexto para se queixar de Deus. No início, estavam cheios de necessidade, e Deus agiu, eles foram atendidos e receberam do bom e do melhor. Mas num determinado momento se acostumaram e passaram a reclamar. Você sabia que a murmuração denuncia um ingrato? Isso mesmo. Na Bíblia, em 1 Coríntios 10:10 diz assim: E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Deus abomina a murmuração. A murmuração impede a ocorrência dos milagres. Pense nisso. O quarto motivo são os propósitos de Deus. Os milagres de Deus têm propósitos maiores, muito além do que a nossa mente pode imaginar. E às vezes nós questionamos, partindo na nossa própria razão. Existe uma passagem no livro de Isaías, no capítulo 45, no verso 9, que diz assim: Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? Perceba, meus irmãos, que a arrogância do ser humano tem afastado Deus de si, julgando que Deus tem a obrigação de fazer o que ele julga ser correto. Precisamos nos colocar no lugar. Não podemos tirar nenhuma conclusão precipitada ou questionar Deus sobre por que não estamos vendo grandes milagres acontecendo na nossa vida. Precisamos entender, compreender e aceitar que Deus é mais sábio do que a nossa própria mente pode alcançar. As 10 pragas enviadas ao Egito, por exemplo, não tinham somente o objetivo de tirar os israelitas de lá, mas também de humilhar, através de cada praga, todos os deuses que os egípcios confiavam. Dessa forma, o Senhor provou ser o único Deus verdadeiro e deu a muitos egípcios, isso mesmo, os egípcios, a chance de acreditarem nele e serem salvos também, como inclusive muitos foram salvos, seguindo os israelitas. Mesmo quando tudo parece ser o fim, Deus tem propósitos miraculosos nisso. Eu sempre me questionei por que, por exemplo, Jesus curou apenas um paralítico e logo se retirou para outro local, sem curar os doentes restantes que estavam ali reunidos. Jesus não era curandeiro, nem feiticeiro e muito menos mágico, como alguns pensavam. Mas ele agiu segundo os seus propósitos, porque naquele momento o único propósito dele era curar aquele paralítico, e assim ele o fez. Portanto, meus irmãos, vamos entender sempre que nenhum milagre acontece sem que haja algum propósito de Deus. O motivo 5 trata do materialismo. Pense na nossa sociedade atual. A nossa sociedade inteiramente materialista. Por esse motivo, muitos acabam, de certa forma, se afastando de Deus e não acreditam em curas e milagres nos dias de hoje. As pessoas só dão crédito ao que elas podem enxergar e tocar, ver e tocar, ao que está dentro da sua realidade. Milagres, por exemplo, são coisas que fogem às leis da natureza. Por muitos
Se não acreditamos em um Deus todo-poderoso, que é Jesus, não podemos também ver os seus milagres acontecerem. Bem, o sexto motivo está relacionado aos dons espirituais. Vejam, no Antigo Testamento, os milagres pareciam ocorrer vinculadamente a um líder por vez. Já no Novo Testamento, ocorre uma explosão de acontecimentos milagrosos, com o início do ministério de Jesus. E ao contrário do Antigo Testamento, tal autoridade não ficou restrita a Jesus, nem ao tempo em que ele esteve na terra, pois ele também delegou o poder para a operação de sinais aos seus discípulos. No Novo Testamento, os milagres de Jesus atestavam que ele era o Filho de Deus. Depois de sua ascensão, os apóstolos e outros que pregavam o Evangelho operavam milagres que assombravam as pessoas e confirmavam a mensagem do Evangelho. Embora eu acredite que qualquer crente obediente à palavra de Deus possa realizar milagres orando, nem todos possuem tal dom para fazer isso com certa frequência. Dons espirituais de milagres existem, sem dúvida. Por meio desses dons, a Igreja de Jesus Cristo habilita-se a realizar o sobrenatural no reino natural, levando os pecadores a aceitar o Evangelho e demonstrar ao mundo o poder de Deus. São eles os dons da fé, dons de cura e o dom de operação de maravilhas. Mas o que vemos muitas vezes são pessoas apresentando-se com esse poder, falso poder, a fim de impressionar, enganar e tirar proveito das pessoas, especialmente aquelas que estão mais vulneráveis espiritualmente e fisicamente. Eles agem como se fossem lobos famintos, indo de encontro aos indefesos. Afirmo categoricamente que os dons de operação de milagres são única exclusividade do Espírito Santo e da ação dele na nossa vida. E por fim, o sétimo motivo é a salvação. Bom, milagres acontecem com a finalidade de gerar salvação. Deus não cura as pessoas, por exemplo, por meramente curar, mas além da cura, Deus tem um propósito muito mais importante, a salvação. Você deve estar se recordando que nesse mesmo estudo nós falamos da mulher do fluxo de sangue. Pois é, naquele milagre, Jesus retrata justamente a questão da salvação. Associa fé, cura e salvação. Não era uma mera cura, mas era uma salvação. Espero que você tenha entendido esses 7 motivos. Os motivos porque não vemos milagres hoje em dia da mesma forma que os milagres de antigamente. Bom, agora, meu irmão, chegou o momento de fazer uma reflexão. Bom, de certa forma, todo mundo espera alcançar um milagre. Pedir, todo mundo pede. Todo mundo quer um milagre. Tem gente que anda pedindo de tudo, desde um par de sapato, passando por comida, casa, carro, dinheiro, etc. Mas considero que a maioria de nós, denominados cristãos, não estamos nos envolvendo o suficiente com Deus. A sua obra tem sido deixada de lado e no momento da petição tem predominado o egoísmo e a busca pela suficiência pessoal. Outro fator importante é que a época em que vivemos não tem sido tão favorável assim com relação à ocorrência de milagres, como os milagres do passado. E aí vem a pergunta: seria necessário 10 pragas destruírem um país inteiro para que pessoas recebessem um milagre de libertação? Com que finalidade teria isso? Seria hoje necessário abrir um mar inteiro para pessoas passarem para alcançar a terra prometida, a fim de viver uma nova vida? Com qual objetivo seria isso?
Na época passada, todos esses milagres foram importantes e estavam vinculados a um contexto. Tiveram as suas finalidades específicas, mas em nossa época talvez não faria tanto sentido assim. Veja, o fato é que Deus sabe exatamente o que cada um de nós precisa. Ele sabe da nossa vida, conhece o nosso interior e as nossas necessidades. Ele conhece cada ser humano que está em cada lugar específico aqui na face da terra, seja em qualquer época, seja em qualquer cultura. Portanto, meus irmãos, eu vejo que cabe a nós apenas fazer a nossa parte, buscando entender melhor o que Ele espera de nós. De uma coisa você pode estar certo: no momento exato, Deus vai conceder a você o milagre. O milagre que você tanto espera. Para encerrar o estudo de hoje, meu irmão, quero falar para você um pouquinho sobre o maior milagre. Isso mesmo, o maior milagre que Deus quer fazer na sua vida. Quando uma pessoa é curada de um câncer terminal, incurável, pela medicina, isso é milagre. Quando alguém se livra de um acidente fatal, isso pode ser um milagre, dependendo da fé ou do ponto de vista da pessoa. Quando alguém deixa de ir a uma viagem onde aconteceu um acidente e todos morrem, isso pode ser um milagre, dependendo da fé e do ponto de vista da pessoa. Quando Jesus faz ressuscitar alguém dos mortos, é milagre. E se Jesus pode fazer restaurar a vista ou a audição, e caso isso aconteça, podemos crer também que é milagre. Tudo isso sabemos que para Jesus é possível. Afinal, estamos tratando aqui de eventos que o homem não explica e tem dificuldade de entender, a não ser que coloque sua fé em ação. Mas tudo isso ainda não é um grande milagre, porque esses são fáceis para Deus. Nós estamos tratando aqui de um Deus do impossível. Agora, o maior milagre está em curso, e se você prestar bem atenção, estamos tendo dificuldade para que ele aconteça. Você aprendeu hoje que o milagre para existir depende da fé. A fé verdadeira, uma fé sem contaminação. Aqui vale uma observação. Às vezes vejo como algumas igrejas estão preocupadas em desenvolver mecanismos, fórmula, simbolismos, métodos e até mesmo meios para comprovação de milagre. São fotos, receitas médicas e atestados para mostrar esse ou aquele milagre. Um milagre que foi alcançado por determinada pessoa, em determinado lugar. Como são às vezes vazias e sem sentido essas práticas, e elas estão prejudicando a nossa fé, a fé que Deus nos deu para acreditar em algo maior, o maior dos milagres. Meu irmão, Deus está preocupado com outra coisa. Jesus quer fazer um milagre em nossa vida, mas um grande milagre, o maior milagre de todos. E esse milagre se chama mudança de vida. Jesus quer fazer uma transformação em nossa vida. Ele quer tirar de dentro de nós tudo que não presta, substituir nossa raiva por carinho e paz. Ele quer substituir nosso egoísmo e o nosso orgulho pelo amor dele. Ele quer tirar o nosso mau humor e transformá-lo em algo gentil e amável. Ele quer esmagar a fofoca e os interesses próprios e trazer flores ao nosso coração. Ele quer o maior dos milagres de todos, para que cada um de nós possa tornar-se como Ele em personalidade.
mas nós temos uma parte importante nisso. E é aí que devemos exercer a nossa fé. São nessas coisas que as nossas orações devem ser dirigidas. Senhor, muda minha vida, para que eu seja cada dia melhor. Meu irmão, se você for curado de tudo, de todas as doenças, de todas as enfermidades aqui na face da terra, pela ação de milagres, e não for curado por dentro, de nada vai adiantar. Quando a palavra de Deus diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o foco somos nós, o nosso interior. Portanto, o grande milagre é aquele que age dentro da nossa alma. Esse é o milagre que de fato vale a pena. Deixo essas palavras em forma de estudo bíblico para que você reflita nelas, que você possa entender que o simples fato de estar vivendo aqui nesse mundo, respirando, já é um milagre. Você e eu, nós somos um milagre aos olhos de Deus. Que Deus possa realizar em sua vida o grande milagre que Ele deseja, o milagre da salvação. Amém? E para encerrar, nós vamos fazer a oração final. Senhor, ouve a minha oração. Meu Deus e meu Pai, eu reconheço que o Senhor é riquíssimo em misericórdia. Sei que a Bíblia nos diz muita coisa sobre sua misericórdia e que ela dura para sempre. E por causa dela, nós não seremos consumidos. Essa é a minha fé. Pela tua graça, Deus nos enviou o seu Filho amado para ser crucificado e morto em nosso lugar, dando-nos a salvação eterna, quando não merecíamos, pois estávamos mortos em nossos pecados. Senhor, eu sei que se eu aceitar essa graça, o teu propósito se tornará real em minha vida. O propósito maior, o milagre da salvação eterna, porque é isso que o Senhor quer para mim. Agora vamos orar. Por Cristo Jesus e através dele eu creio que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Senhor, cumpra em mim o teu querer. Esse é o milagre que eu quero. É o milagre que Jesus quer para mim. E que, se eu não fizer a minha parte, ele não vai se tornar real, mesmo sabendo que Jesus é poderoso para fazê-lo. Diga sim para o Senhor, meu irmão. Senhor, esse milagre me interessa, a salvação, o milagre da salvação, somente esse milagre e nada mais. Obrigado, Senhor, e amém. E se você puder, meu irmão, compartilhe esse estudo com outras pessoas. Amém? Fique com Deus, o Senhor te acompanhe.